Oi, meus amores, tudo bom? Sou a professora Lohane, vou estar mencionando a disciplina para vocês de microbiologia, tá? É uma disciplina fácil, tá? Vocês vão ter a apostila como material de apoio para estar estudando em casa também, tá bom? Então, assim, não fiquem somente aqui nessa minha aula, tá? Estudem também pela apostila, que é de total importância. Eu vou estar diminuindo aqui a minha tela para a gente poder começar a estudar aqui os slides, tá bom? Primeiro, o que são micróbios, né? O que são micróbios, o que são micro-organismos? São seres vivos de pequenas do que dimensões, né? São seres vivos de pequenos, de tamanhos pequenos. Quais tipos de micróbios que existem? Os fungos são seres pluricelulares formados por células filamentosas, são pertencentes ao reino dos fungos. Na microbiologia, nós vamos estar estudando os seres, tá? Minúsculos, né? Os seres menores, como fungo, bactérias, protozoários, vírus e dentre outros. Os protozoários são seres vivos unicelulares com núcleo organizado e pertencem ao reino protista. Primeiro, gente, o que são unicelulares? Quem lembra o que são unicelulares? São aqueles seres que possuem uma única célula, tá bom? Os fungos, os protozoários são diferentes dos fungos, por quê? Porque eles possuem várias células, né? Eles são seres pluricelulares. Já os protozoários não, vão possuir somente uma única célula. Os vírus são organismos acelulares. O que significa isso, professora? Que não vão possuir células, tá? Os seres vivos, eles não possuem células, eles precisam de uma célula para poder sobreviver, para poder se alimentar e para poder se reproduzir. Inclusive, tem até literaturas, né, que falam que os vírus eles não são considerados seres vivos, né? Por quê? Porque eles não possuem células, né? Mas aí há uma discussão aí para essas literaturas. Pois só conseguem realizar suas funções quando invadem uma célula, como eu já falei. As bactérias são seres unicelulares, sem núcleo organizado e pertencem ao reino Monera, tá? As bactérias também, elas pertencem aos seres procariotos, né? Elas possuem células o quê? Procariontes, tá? O que são células procariontes mesmo? São aquelas células que não têm um núcleo organizado. Né? O que é isso, professora? Que não vai ter o núcleo envolto de uma membrana chamada de carioteca, tá? Que vai ser diferente dos eucariontes. Nos organismos eucariontes já vai ter essa membrana envolvendo esse núcleo. Nas bactérias, não. Então, esses aqui, esses tipos de micro-organismos, tá? Fungos, protozoários, vírus e bactérias, que nós vamos estar estudando aqui na nossa disciplina de microbiologia. Aqui é só uma aula de introdução, tá? Nós vamos estar falando nas próximas aulas de cada micro-organismo, tá bom? Separado. Tipos de micróbios. Tem os patogênicos, né, que são quem? Os causadores de doenças, e os não patogênicos, ou que são os que não causam doença, ou são benéficos à saúde, ou não causam qualquer efeito. Quando a gente fala de micro-organismos, né, a gente já pensa assim, é o que traz doença, mas não, gente. Quando você vai fazer estudos, quando a gente está estudando, principalmente sobre bactérias, você vê que 90% das bactérias são bactérias do bem, tá? 10% aí que são as causadoras de doenças. Então, quando a gente fala de micro-organismos, não só tem somente os patogênicos são mínimos, tá? Os de maiores relevâncias são os não patogênicos, que vão trazer benefício aí à nossa saúde. Claro que nós vamos também estar estudando sobre eles. Quais as condições favoráveis ao desenvolvimento dos micróbios? É a umidade, tá? Precisa de umidade, temperatura e alimento suficiente. Então, para ter aí um crescimento desses micro-organismos, eu preciso ter um local com bastante umidade, ó, umidade, temperatura e alimento suficiente. Vamos imaginar um fungo de unha. Tem aqueles fungos de unha? Quanto mais você molha, né? Quanto mais quentinho for para ele, quanto mais alimento tiver para ele, ele não vai sair dali nunca, né?
Então, assim, para os micro-organismos, eles precisam desses ambientes, tanto mais molhados, com uma temperatura, né, específica para eles, e tendo alimento ali suficiente, eles vivem ali por um bom tempo. Temos as carreiras em microbiologia, tá? Que são a bacteriologia, que vai estar estudando sobre as bactérias, a micologia, os protozoologia, que são os protozoários, ficologia, virologia, que é os vírus, e a microbiologia aplicada. Primeiros micro-organismos na Terra. Lá na formação da Terra, quem são os primeiros micro-organismos lá na formação da Terra? São quem, gente? Os mais antigos, né? Que são as bactérias. A história do surgimento das primeiras doenças infecciosas, primeira epidemia, outras doenças. Na microbiologia, nós vamos também estar estudando sobre essas doenças, né? Qual foram as primeiras doenças infecciosas, né? O que é epidemia, quais as primeiras epidemias, tá? O porquê que está acontecendo essa pandemia agora no mundo. Então, a microbiologia, ela vai estar estudando esses termos, tá bom? Nós vamos também estar estudando sobre os helmintos, tá? Que são esses vermes aqui, ó, que são os causadores de doenças, né? Que vão causar algumas doenças. Só que na microbiologia também, nós temos os famosos, os pioneiros, tá? Na área da microbiologia, que são esses estudiosos aqui, ó. Que é o Anton van Leeuwenhoek, Robert Koch e Louis Pasteur. Vamos estar estudando cada um aqui, cada um deles. Primeiro, é o Van Leeuwenhoek, que ele nasceu em 1632 e morreu em 1723. O que ele fez? Qual foi a importância dele, né? Qual foi o estudo dele para a microbiologia? Ele não era um cientista diplomado, daí, né, você já tem, assim, aquele susto. Teve outros ofícios conferente ao alfandegário de tecidos, funcionário público. Ele era o inglês, a primeira pessoa a observar bactérias e protozoários vivos. Polia pequenas lentes de vidro e a fixava em pequenas armações metálicas, criando um microscópio de lente única. E fabricou mais de 500 peças e podia ampliar o objeto de 200 a 300 vezes. Então, o Van, ele é que criou o microscópio, tá? Ele que pegou uma lente de vidro, né, de óculos da época que eles usavam, colocou essas lentes de vidro e colocou nessas armações metálicas, criando, né, o microscópio de uma única lente. E aí, gente, ele começou a observar, como é que eu posso falar? Começou a observar pedaços de coisa ali naquele microscópio, né? Ele observava bactérias e também protozoários vivos, ou pegava da água, né? Ou pegava de alguma superfície para poder estar observando esses micro-organismos. Não ensinou sua habilidade a ninguém. O método para observar os menores animálicos eu não transmito a ninguém, nem sobre como observar muitos animais ao mesmo tempo. Esse método eu mantenho só para mim, né? Foi o que ele era o que ele dizia na época. Ele utilizava seu microscópio para examinar quase tudo que podia ter em suas mãos. Examinou raspas de seus dentes, água de valas e lagoas, água na qual ele havia colocado pimentas, sangue, esperma e até mesmo suas fezes diarreicas. Então, como ele descobriu, ele que fez, né, ele que criou o microscópio, então ele foi pegando tudo ao seu redor para poder estar observando ali naquele inventário que ele tinha feito, né, no microscópio. Então, ele pegava de tudo, né, pegava saliva, pegava suas fezes, pegava seu esperma, pegava tudo que estava ao redor, tudo que ele poderia estar observando, que ele sabia que tinha células, para poder estar observando aí essas amostras. Observou uma variedade de minúsculas criaturas vivas, que chamou de animalículos. Nunca especulou a origem desses micro-organismos, nem os associou à causa das doenças, né? Então, ele tinha ali as suas amostras, seus estudos, tá? Ele observava ali aquelas amostras, mas em nenhum momento ele não sabia como que aqueles seres vivos ali, aqueles micro-organismos existiam, e ele também não sabia a origem, né, desses micro-organismos, e muito menos ele associou esses micro-organismos a doenças. Temos também o famoso Louis Pasteur, que ele nascido em 1828 e morreu em 1895.
ele era químico francês, ele tentava descobrir o porquê que o vinho ele se contaminava com substâncias indesejadas e descobriu que o que ocorre durante a fermentação alcoólica e destruiu a teoria da geração espontânea, tá? Então, o Louis Pasteur, o que era essa geração espontânea? Antigamente, né, os cientistas, né, o povo falava que as doenças surgiam do nada, né? Ou surgia de coisas anormais, né? De coisas espirituais, ou que surgiam do ar, né? A doença surgiu aqui do ar, do nada. Não, ele barrou, né? Ele destruiu essa teoria que é da geração espontânea, né? Que a vida era do nada. Tipo, tô aqui, tô olhando aqui pro lado, do nada surgiu um ser vivo. Não, não é assim, né? Ele derrubou essa teoria. Ele descobriu formas de vida que podiam existir sem oxigênio, desenvolveu o processo de pasteurização para matar micro-organismos patogênicos. Ele também criou a vacina para evitar a varicela, cólera, antraz, erisipela e raiva animal, que era muito recorrente na época. Salvou a vida de um garotinho chamado Joseph Meister, de 9 anos, mordido por um cão raivoso, aplicando sua vacina a pedido da mãe da criança. E não era médico, tá? As vacinas que ele criava era apenas experimental e que elas não poderiam ser utilizadas, né? E como ele salvou esse menino, né? Então, assim, viram que a vacina dele deu certo para a criança, aí começaram a acreditar mais nas invenções dele, né? Nas criações dele. Convenceu-se de ter criado uma vacina que podia ser administrada em seres humanos. Agora, Robert Koch, nascido em 1843, morreu em 1910. Ele era médico, patologista e bacteriologista. Daí a gente já sabe, né, que a especialidade dele era em quê? Em bactérias. Ele era alemão. Ele desenvolveu métodos para corar, fixar e fotografar as bactérias. Olha só que cara inteligente, né? Então, a especialidade dele era na área das bactérias. Desenvolveu métodos para cultivar bactérias em meio sólido e descobriu a bactéria Mycobacteria tuberculosis, que é a famosa causadora da tuberculose. Então, foi Robert Koch que descobriu, tá, a bactéria causadora da tuberculose. Ele descobriu a bactéria Cholerae, né, que é a causadora da cólera, a tuberculina, que é a proteína derivada, tá, da tuberculose, desenvolvimento do teste cutâneo de grande valor no diagnóstico da tuberculose. Então, ele foi um dos pioneiros, tá, aí no combate à tuberculose, tá? Na época, né, todo mundo, quem pegava tuberculose morria fácil, né? Com os estudos de Robert Koch, né, sobre a bactéria e da tuberculose, ele foi desenvolvendo aí a medicação para poder curar as pessoas que contraíam a tuberculose. E aqui, gente, tem uma árvore, tá? Sobre uma árvore ancestral aqui, dos ancestrais em comum e de como que surgiram esses micro-organismos. Embora muito pequenos, eles desempenham importante função em nossas vidas, inclusive desencadeando profundas mudanças que ocorrem no curso das civilizações decorrendo das doenças infecciosas. Então, aqui, ó, primeiro nós temos o reino Monera, tá? Que conduz aqui, ó, as bactérias e as cianobactérias. Temos um reino protista, tá? Que são as algas e os protozoários. Aí daí vai surgindo os animais, tá? Nós vamos ter o reino Eucária, né? Que são quem? É o reino Animalia, Plantar e o reino Fungi, tá? Nós vamos estar estudando sobre todos esses tipos de micro-organismos separadamente nas próximas aulas, tá bom? Então, essa foi só mesmo uma aula de introdução, tá? Para vocês estarem sabendo aí do que nós vamos estar estudando na microbiologia, tá bom? Vamos estar estudando todas as partes de doenças infecciosas, né? Como que acontecem essas doenças infecciosas, por que as pessoas contraem essas doenças, né? Por que ela é passada de um indivíduo para o outro tão rapidamente. E vamos também estar estudando
os causadores dessas doenças, tá bom? Que são esses micro-organismos. Então, espero que nós possamos nos encontrar na próxima aula, todo mundo aqui, tá bom? Muito obrigada e beijo. Até a próxima aula.